Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 35 – Destino. Em outras palavras, você empurrou seu próprio filho para a mãe e o pai. Se sim, porque eles me disseram que eu não seria capaz de criá-la. Não é horrível? Não, não é horrível. Na verdade, seria melhor para aquela criança e também para minha sobrinha. Eu estou aliviado. Pai e mãe estavam corretos nesse aspecto. Na sala de espera perto da sala de audiência. Lá, tive um reencontro fatídico com a irmãzinha da minha vida anterior. Foi um reencontro que não me deixou feliz nem um pouco. Na verdade, foi a minha irmãzinha da vida anterior que bagunçou completamente esse mundo. Esse fato me fez querer chorar. Mas, estou feliz por ter ouvido como meus pais estavam indo. E então? De onde sua memória foi cortada? Bem, meu namorado estava me tratando violentamente, e quando percebi que isso poderia ser realmente ruim, eu me vi neste mundo. Terré. Ela fez esse tipo de expressão, então apontei a arma para ela. Marie levantou as mãos em rendição com medo. Mesmo eu estava fazendo o meu melhor, sabia? Cale a boca. Não use mão quando você é uma velha por dentro. Estou arrepiado aqui. Como você pode dizer isso? É você, irmãozinho merda, que é um velho por dentro. Mas, antes disso, é doloroso que no final eu não tenha conseguido descobrir o que aconteceu com meus pais. De qualquer forma, trabalhe junto com Lívia. Olha aqui. Dessa forma, eu vou morrer, sabia? Eu acho. Mas, que tal enfrentar sua vida seriamente no final pelo menos? Marie começou a chorar. Eu não quero isso. Me ajude, Oni-chan. Me chamando de irmãozinho merda, ou irmãozinho, ou Oni-chan o que essa garota pensa que eu sou. Marie chorou. Ela está chorando de verdade. De jeito nenhum. Eu não quero lutar contra esse tipo de monstro. Eu absolutamente não vou me juntar à guerra. Ah. Não brinca. Muitas coisas deram errado porque você se tornou a santa. De qualquer forma, assuma a responsabilidade e suba na nave aérea. Você só precisa agir como apoio da Lívia. Marie olhou para mim enquanto derramava lágrimas. Ela murmurou porque só aquela mulher. Me ajude também. Antes de sair correndo. Ah, que aquela idiota. E então, o senhor Barnard entrou na sala no momento errado. Visconde, a preparação está pronta. Vamos para a sala de audiência. O senhor Barnard está ocupado, indo de um lado para outro, mesmo sendo um ministro, devido à falta de mão de obra. Ele parecia realmente ocupado. Não posso causar problemas para ele, então segui em direção à sala de audiência. Estou preocupado com o que fazer, mesmo sentindo irritação em relação a essa Marie. Marie saiu correndo do quarto e depois atravessou o corredor sem parar. Lívia a observava com surpresa. Marie-san fugiu, disse Ange, olhando fixamente para as costas de Marie. Essa mulher, ela planeja fugir mesmo nesse momento, julgou Lívia que seria perigoso deixar Ange correr atrás de Marie com o olhar afiado que tinha. Ange, por favor, vá para a sala de audiências. Eu vou persuadir Marie-san, disse Lívia. Entendi. Ange também foi chamada para a sala de audiências. Ela teria que ir lá depois disso. Dentro do coração de Lívia estava. Essa será uma cena importante para Leon-san. Se Ange não estiver lá, não será bom se eu atrapalhar. Pensando nisso, ela começou a correr. Ela correu pelos corredores do palácio perseguindo Marie. Lágrimas escorriam. Eu não sou adequada para Leon-san. Mesmo sabendo disso. Mesmo sabendo que tem Ange, então por quê? O lugar para onde Marie correu era um dos terraços do palácio. O terraço parecia um jardim com plantas crescendo abundantemente, e não havia nenhum lugar para fugir. Lívia, que encurralou Marie ali, estava ofegante com o peito arfando. Quando as duas recuperaram o fôlego, Marie disse a Lívia: Vou devolver tudo a você. E
vou devolver tudo a você, então devolva ele para mim também. O que você precisa é do príncipe e dos outros. Os 5, e também o Kylo, até mesmo o status de santa, tudo isso pertence a você. A compreensão de Lívia não conseguiu acompanhar o discurso de Marie, mas Maria deixou para trás e implorou. Por isso, devolva. Devolva o Nishano. Devolva o Leon. Vou devolver tudo a você, então devolva ele para mim também. Lívia se aproximou de Maria e então balançou sua mão direita com toda a sua força. O forte tapa fez Maria cair. Maria segurou sua bochecha impotente. Ah, isso é nostálgico. Eu também fui atingida assim pelos meus pais. É realmente doloroso. O quê? Você está com raiva. Não se preocupe. Porque vou devolver todas as suas coisas a você. Você será capaz de ser feliz. Lívia gritou enquanto chorava. Não zombe de mim. Lívia chorando sentou-se no local. Maria olhava para Lívia assim, com uma expressão confusa. Leon-san não é um objeto, pelo menos, eu queria ficar junto com ele, mesmo que fosse só durante o tempo na academia. Mesmo que eu não precise de mais nada além disso. Nobre plebeia. Havia um grande muro chamado status entre os dois. Comparado com esse tipo de muro, o muro entre Leon e Angie era algo trivial na opinião de Lívia. Os dois eram bem compatíveis. Ela queria que eles se tornassem felizes. Foi por isso que ela teve que se afastar. Não diga algo como devolver. O Sr. Leon não me pertence. Marie olhou para baixo e riu. Então o quê? No fim das contas, eu simplesmente perdi tudo. Isso é realmente o pior. Mesmo na minha segunda vida eu continuei perdendo tudo. Marie começou a chorar. Ela se agachou e soluçou. Mesmo sabendo quase tudo. Mesmo achando que tudo daria certo, porque eu não consigo ser feliz, Marie chorava, e Lívia não sabia o que dizer. Então é aqui que você está. Marie-sama. Kyle e Carla correram em direção a Marie. Parecia que eles estavam procurando por eles. Quando Marie levantou o rosto, os dois a olharam com uma expressão preocupada. Vocês dois? Por quê? Por que vocês dois estão aqui? A expressão de Marie perguntava isso. Carla respondeu com lágrimas nos olhos. Sem Marie-sama, vou ficar sozinha de verdade. Fiquei realmente feliz quando Marie-sama me salvou. Além disso, Marie-sama é muito gentil. Kyle olhou para Carla chorando e fez uma expressão exasperada, mas parecia um pouco envergonhado. Eu mesmo tenho alguns comportamentos ruins. Mas, como era de se esperar, o próprio Gosujin-sama também é horrível com sua atitude. Bem, estamos quites com isso. Não sei sobre os outros 5, mas o Gosujin-sama será muito infeliz se pelo menos eu e Carla-san não o acompanharmos. Grandes gotas de lágrimas escorriam pelas bochechas de Marie. Desculpa, sinto muito mesmo, vocês dois. Kyle enxugou os olhos com a manga para esconder suas lágrimas. Vamos lá, vamos embora. Você é a santa, mesmo que seja falsa. Deveria se vestir adequadamente pelo menos. Marie se levantou com a ajuda de Kyle e Carla. Os dois se curvaram para Lívia antes de voltarem para dentro com Marie. Lívia olhou para baixo e sorriu. Mentira. Você não perdeu tudo, não é? Ainda há 2 pessoas que vão te apoiar assim, sua mentirosa. Depois de murmurar isso, ela percebeu e cobriu a boca com as mãos. A emoção negra dentro do peito dela fez as lágrimas caírem. Mesmo que eu não tenha nada para mim, na entrada do telhado, Angie estava observando Lívia chorando. Ela nem sequer deu uma olhada em Marie e nos outros 2 que passavam ao lado dela. Ela não conseguia tirar os olhos da figura chorando de Lívia. Lívia, você, é claro? Estávamos sempre juntas. Angie sentiu seu peito doer ao olhar para Lívia. Ela tinha percebido os sentimentos de Lívia. Mas era divertido com as 3 juntas, e ela não queria desviar seu foco disso. Me desculpe. Se ao menos eu não abrigasse esse sentimento, você não sofreria assim. Me perdoe. Lívia. Angie cobriu a boca e derramou lágrimas.
Ela enxugou suas lágrimas e então caminhou corajosamente em direção a Lívia. Lívia chorando escondeu o rosto e fingiu ignorância. Angie e Marison retornou sem problemas. Por favor, não olhe para o meu rosto agora. Muita coisa aconteceu, então Angie expressou seus sentimentos honestamente. Eu amo o Leon. Lívia fechou a boca e olhou para baixo. Lágrimas caíram no chão. Por isso, você também não se afaste. Angie estendeu a mão em direção a Lívia. Ela segurou a mão de Lívia e a puxou para cima. E então, as duas de frente uma para a outra, ela segurou ambas as mãos com as suas próprias mãos. Você está bem assim. Conte os seus sentimentos para o Leon adequadamente. Eu já disse a ele. Eu disse uma vez. Mas, o Leon-san imediatamente evitou o assunto depois disso. Ele não me deu uma resposta. Certamente é porque ele gosta da Angie mesmo assim, Angie disse a Lívia. Mesmo assim, diga a ele os seus sentimentos mais uma vez. Faça com que ele não possa fugir desta vez. Não permita que ele evite o assunto. Eu também vou dizer a ele os meus sentimentos, então diga a ele também. Angie abraçou-a chorando. Lívia. Está tudo bem? Porque a Angie e o Leon-san são nobres idiota. A diferença de status não importa para algo assim. Você está sofrendo porque não pode desistir apenas por isso. Então, você não tem escolha a não ser contar a ele. As duas queriam saber quem era a pessoa que Leon realmente gostava. Angie falou gentilmente. Você também é importante para mim. Por isso, pare de chorar. Lívia também colocou suas mãos nas costas de Angie e a abraçou firmemente antes de concordar. Sim, sala de audiências. Movi meu olhar procurando por Lívia e Angie, mas elas não estão em lugar algum. E agora? Estou me sentindo um pouco desanimado aqui. O grupo dos 5 está presente aqui, mas pela expressão deles, seus corações não estão aqui devido ao assunto com Mari. Esses idiotas estão sofrendo por romance. Mesmo que eu também esteja pensando tão seriamente sobre o amor. Além disso, mesmo que eu estivesse esperançoso por vocês e Marin, assim meu plano não será concretizado. O que pode derrotar o monstro gigantesco que nem mesmo Luxon pode derrotar é o amor. O amor é realmente incrível. O amor é a arma mais poderosa que existe. Será que não há amor por aí que possa substituir esses caras? Aprendam um pouco comigo, que estou preocupado tão seriamente assim, seu idiota 5. Os nobres e cavaleiros que estão em fila. Sua Majestade levantou o canto direito dos lábios significativamente e conduziu-se de bom humor. O número de pessoas aqui se tornou realmente pequeno, não é os nobres e cavaleiros que escaparam. Até o número de soldados não é satisfatório. É assim que eles pensaram desesperadamente sobre essa guerra com o Principado. Até eu fugiria rapidamente se fosse apenas um soldado comum. Na verdade, um civil nem mesmo se tornaria um soldado em primeiro lugar. Mas, são exatamente as pessoas que permanecem aqui os verdadeiros heróis. O Principado traiçoeiramente traz monstros consigo e invade o território de nosso reino. Senhores, é hora de arriscarmos nossas vidas. Não sei se as pessoas que ficaram para trás têm coragem de ação ou se estão simplesmente resignadas. Para enfrentar o Principado, é necessário que lutemos como um só. Visconde Bartifalt, aproxime-se. Caminhei pelo tapete vermelho que estava estendido na sala de audiências e me ajoelhei com a cabeça baixa na frente de Sua Majestade. Eu te nomeio como comandante supremo nesse momento crítico. Certamente há aqueles que te desprezam por sua juventude. Certamente há aqueles que não confiam em você por falta de experiência. Mas, apenas você, Visconde, possui a força para superar essa situação. Visconde Bartifalt, essa batalha, você pode vencê-la. Seu discurso foi teatral. Mas, eu não desgosto disso. Queria tentar pelo menos uma vez. Respondi com uma frase que eu ouvi em algum lugar. Se é isso que Sua Majestade deseja. O ambiente ficou barulhento. As vozes que chegaram aos meus ouvidos foram: esse novato ou só sabe falar ou uns 70 pontos ou já ouvi essa frase em algum lugar. Vocês aí, é constrangedor, então calem a boca. Olhem. Sua Alteza está um pouco bravo.
Hein? Porque ele está bravo. Entendo. Em contraste, Milene-sama corou levemente. Parecia feliz. Hein? Por quê? Sua Majestade proclamou. Vamos enfrentar a batalha final contra o Principado a partir de agora com o Visconde Bartifalti como comandante supremo. Após essa troca, um nobre vestido com trajes extravagantes, o Marquês Frampton, levantou uma objeção. Ele parecia cansado, como podia ser visto pela sombra sob seus olhos. Suas bochechas também estavam perdendo gordura. Bem, não há o que fazer. Afinal, a força de batalha que ele enviou foi derrotada pelo Principado, que ele considerava um aliado. Por favor, aguarde, Sua Majestade. Esse novato não pode ser confiável. Essa pessoa foi suspeita de traição. Você está nos dizendo para lutar sob o comando de alguém assim? É sua intenção nos ridicularizar. Os nobres que concordavam com o Marquês Frampton também expressaram objeção. Isso mesmo. Devemos negociar com o Principado. Ao invés disso, deixe comigo. Eu juro que farei a negociação com o Principado. Um sucesso. É um erro confiar em alguém assim. Eu me levantei e olhei para a face de Sua Majestade e de Milene-sama. Sua Majestade fechou os olhos, mas Milene-sama abriu a boca sem expressão. Pare com esse ato feio. O Visconde não é um traidor. Vocês são aqueles que fabricam acusações. Além disso, é Sua Majestade quem nomeia o comandante supremo. Vocês estão desobedecendo usando o nome de Sua Majestade para me nomear como comandante supremo. É um método grosseiro, mas não há outra opção. O rosto do Marquês Frampton ficou vermelho e ele protestou. O quê? Até mesmo para a rainha, essa forma de falar é inaceitável. Não iremos nos unir para lutar juntos se as circunstâncias forem assim. Eles estão resistindo desesperadamente ao meu lado porque sabem que se o reino vencer comigo como comandante supremo, será o fim para eles. Eles estão se opondo desesperadamente para terem uma chance de retorno de qualquer maneira. Virei lentamente para trás e olhei para o Marquês e seus comparsas. Dentro da sala de audiências onde nobres, oficiais militares e funcionários governamentais estavam alinhados, tirei uma arma da minha bolsa e atirei no teto. O som do disparo e o som da cápsula caindo no chão ecoaram dentro da sala. Com isso como sinal, os guardas do palácio e os cavaleiros da casa do duque entraram na sala. Vincent acenou ligeiramente quando olhei para ele. A permissão também foi dada. É a minha vez a partir daqui. Calem a boca, seus lixos. Ok, o que você disse? Guardas. O que vocês estão fazendo? Capturem rapidamente aquele o quê? O quê? Os guardas do palácio estão se movendo para prender os nobres que estavam em oposição até agora, as pessoas da facção do Marquês Frampton. Tendo conexão com o Principado nos bastidores e colocando o reino em perigo. Não sou eu quem precisa ser preso por traição. São vocês. Os guardas do palácio restringiram os braços do Marquês Frampton e o arrastaram até onde estou. Faça, não brinque por aí. Porque nós somos os traidores. Tomamos ação pensando no bem do país. O que um novato como você sabe? Você está preso agora porque perdeu para esse novato. É como você diz, eu sou apenas um novato. No entanto, não é bom se as pessoas que estão trabalhando no núcleo do país perdem para esse novato, não é? Seu erro foi me incriminar. Mas, eu sinto pena de vocês. Porque vocês não perderam para mim, mas para Luxon. Na verdade, eu não seria capaz de vencer se não tivesse Luxon. Pensando bem, eu não teria sido arrastado para essa luta política se não tivesse Luxon. Bem, não importa. Onde está a prova de que estamos conectados com o Principado? Sua Majestade. Isso é um erro. Você não deve ouvir as palavras de um novato como este. Sua Majestade não responde de forma alguma. Ele está apenas sentado e observando o Marquês Frampton. O Marquês Frampton está irritado ao ver isso. Ele olhou furiosamente para Milene-sama, que estava sentada ao lado de Sua Majestade. Isso deve ser obra sua. Essa serpente traiçoeira. Dizer coisas terríveis assim para Milene-sama, talvez esse cara precise de uma punição. Marquês Frampton,
Isso não é bonito. Essa é a sua derrota. Quando Milene Sama disse isso com um olhar de pena, o Marquês Frampton fez um tumulto como se ainda não tivesse perdido. O que você está dizendo? Como você vai estabelecer minha traição nessa situação em que não há nenhuma prova? Saiba que castigo divino cairá sobre essa ação diabólica. Os nobres ao redor também estão fazendo barulho. Os nobres fora da facção do Marquês estão observando com olhares frios ou perplexos. Mesmo assim, esse cara não sabe quando desistir. Divertido. Vamos zombar dele. Você quer tanto assim a prova? Quando eu disse isso, Luxon apareceu e projetou uma imagem em 3D no centro da sala de audiência. O que foi projetado lá é o Marquês e outros nobres, os membros da facção do Marquês. A sala ficou barulhenta com o aparecimento da projeção em 3D, então eu levantei minha voz e chamei a atenção de todos. Que pena. É realmente uma pena. Eu sou compassivo, então planejei te perdoar se você se unisse e lutasse junto conosco aqui. Você simplesmente deixou escapar sua última chance, Marquês Frampton. Bem, eu estou mentindo, é claro? Perdoá-lo? De jeito nenhum. O que é você? Sua Majestade. Por favor, pare-o. Essa pessoa trouxe uma arma para a sala de audiência. Ele é perigoso. Sua Majestade também deve entender. Essa pessoa não pode ser deixada livre. Sua Majestade não deve ser enganada por esse tipo de truque. A projeção em 3D começou a se mover e então uma voz ressoou dentro do salão. Marquês. O relatório chegou afirmando que a rainha está recomendando Bartifalt para ser o comandante supremo. A boca do Marquês dentro da projeção se abriu. É patético como ela foi persuadida por um jovem assim. Ela é bastante capaz, mas como se esperava, no final ela é uma mulher. Sua Majestade também é realmente patética por ser tão submisso. Mesmo assim, pensar que o Principado quebraria nosso acordo secreto, ele parecia bastante irritado dentro da projeção. Perdemos muitos compatriotas. O que devemos fazer daqui em diante? Use Sua Alteza Ertrude para negociação. Aqueles caras devem querer recuperar Sua Alteza e a flauta mágica de qualquer jeito. Não se esqueça de avançar secretamente com o plano com Sua Majestade. Depois disso não deixe aquele sujeito, Bartifalt, fazer o que quiser. O triunfo do Principado foi uma falha de cálculo, mas esse sujeito é tão perigoso ou talvez até mais. Quando chegar a hora, colocaremos a culpa em Sua Majestade e faremos um acordo com o Principado. Para um súdito fazer Sua Majestade assumir a responsabilidade, isso só poderia ser interpretado como irreverência. O Marquês Frampton ficou pálido e olhou para mim. Mentiras. Isso não passa de uma decepção. Essa é uma ilusão que esse traidor inventou. Esse traidor está tentando me incriminar. Eu pressionei o cano da minha arma na testa do Marquês Frampton e sorri. Você é estúpido. Você chegou até aqui. Se essa é toda a prova que eu tenho, então nem Sua Majestade e nem a rainha tomarão medidas. Eles permitiram que isso acontecesse porque a prova que tenho em mãos é inabalável. Tirei cartas e anotações do meu bolso e joguei-as. O Marquês Frampton abriu os olhos bem largos e tremia violentamente. Como? Essas cartas deveriam ter sido queimadas já. As inúmeras cartas lhe eram familiares porque a escrita era exatamente a sua. As cartas continham sua troca de mensagens com o Principado. Luxon tinha copiado-as exatamente como as originais e elas eram falsas. Ah, também há uma mensagem para você da Sua Alteza Ertrude. Ela disse ele é inesperadamente inútil. Não é? Ela confessou facilmente que tipo de conversa ela teve com vocês. Ela revelou tudo sem encobrir nada, sabendo que tinha cumprido seu papel. Talvez ela pensasse que nós brigaríamos ainda mais por causa disso. Que chateação, ela é realmente uma princesa incômoda. O Marquês dentro da projeção continuou falando com um tom insatisfeito. Em contraste, o Marquês Frampton na minha frente está ficando vermelho e murmurando aquela garotinha e assim por diante, com vexação. Todos eles não o entendem. Eles não entendem quem é o perigoso aqui.
Aquela santa também é problemática, mas não é algo que não possamos lidar. Mas aquele homem sozinho é perigoso. Ele sozinho pôde fazer o trabalho de quantas frotas. Vocês não entendem o que significa ser capaz de vencer completamente uma frota de dezenas de navios usando apenas um navio. Porém, o problema agora é o Principado. Devemos cooperar com o Duque Redgrave também, então, faça Bartifalt colidir com o Principado para que eles se destruam. Tomem a família dele como refém. Não importa que método vocês usem. Escutem bem, não pensem naquele cara como um simples cão de guarda do Duque. O relatório mencionou que o dirigível dele nem precisa de tripulação, nem uma única pessoa. Vocês entenderam? Ele é o verdadeiro perigo. Mas, no nosso estado atual, não temos tanta influência. O Marquês na projeção está enfurecido. Aquele Vince também. O que ele está pensando afinal? Permitir que esse jovem faça o que quiser é o que vai levar a esse reino ao fim. Não terá nenhum significado se vencermos o Principado assim. Não importa o que, temos que destruí-lo. É realmente lamentável ser temido assim. Eu não faria nada se eles não começassem nada. Pensando bem, no jogo ou na situação real, o protagonista conseguiu ganhar destaque graças a esses caras manobrando secretamente nos bastidores. É inútil ponderar sobre isso agora. Bem, você entende agora? O reino está em perigo por sua culpa. Não acha que é compreensível se você for acusado de traição depois de se juntar ao Principado? O Marquês Frampton gritou comigo. E daí? Eu fiz tudo pelo bem deste país. Quem você acha que está apoiando este país? Sou eu. Eu apoiei este país até agora. Não há como um jovem como você entender. O que fiz é necessário para preservar este país. E resultou na nossa situação atual, certo? Você cometeu um erro em suas ações. Não haveria problema se você lidasse com o Principado corretamente em vez de se voltar contra mim. Não me provoque. Você entende o quanto de poder você tem. Você é considerado uma ameaça apenas por ser uma criança desse nível. Um dia o reino perecerá por sua causa. Todos, abram os olhos. É ninguém menos que esse jovem que trouxe calamidade para este país. Esse cara está superestimando demais. Por isso eu ri. Não, é o Principado que vai destruir este país ao invés de mim, você vê. É você, não é, que causou este país ser destruído pelo Principado antes de ser destruído por mim. Você realmente estragou tudo, vovô. Não, talvez eu devesse te chamar de velho tolo cambaleante nesta situação. Marquês Frampton enfureceu quando o chamei de velho tolo cambaleante. Os guardas se soltaram. Você não entende nada. Você sabe o quanto eu trabalhei até me desgastar para o bem deste país e você acabou assim porque estava em guarda contra uma pessoa inofensiva como eu enquanto desprezava o Principado, seu moleque ignorante. Tudo será resolvido pacificamente se você morrer. O reino pode vencer mesmo sem contar com a sua ajuda. Não estou enganado. Não há razão para um moleque que nem entende de política reclamar da minha decisão. Você entende o quanto eu me esforcei pelo bem do país? Sua Majestade e a Rainha podem se sentar tranquilamente em seus lugares porque eu tenho trabalhado pelo bem do país até agora. Não vou permitir que um moleque como você negue todo o meu esforço até agora. Um simples moleque como você, será que esse cara está pensando que estou negando suas conquistas? Isso é um mal-entendido. Tenho que corrigi-lo. Parece que você está entendendo algo errado. Só para você saber, eu na verdade reconheço você. Você deve ter apoiado este reino esplendidamente até agora. Sim, você trabalhou duro. Tiro o chapéu para você. Você é o melhor. Os nobres, cavaleiros e soldados ao redor estão perplexos com meu discurso e gestos. Parece que acharam inacreditável eu elogiar meu inimigo. E então eu me virei e abaixei minha mão para apontar minha arma novamente para o Marquês Frampton. Baixei minha voz, mas se você falhou, então precisa assumir a responsabilidade. Falhou, você diz. A situação atual é o resultado do que você fez. Entendeu? Vocês colocaram o reino em perigo.
Assuma a responsabilidade por isso. É seu trabalho. Eu sou um marquês, seu moleque. Uau, impressionante. É um título proeminente que você tem aí. É exatamente por isso que você é adequado para assumir a responsabilidade. É permitido que você se sinta aliviado, sabia? Afinal, serei eu quem vai limpar a bagunça que você fez. Você não está feliz por ter um subordinado como eu? Vou limpar o seu fracasso com cuidado. Ri provocadoramente. Seu fracasso estava me deixando irritado. Sim, é só isso. O que você acha que pode fazer, seu moleque? Um moleque que nem entende de política está falando grandezas. Talvez você ainda não tenha entendido? Vou dizer francamente, porque parece que você não é capaz de entender. Você perdeu. Desta vez é a vez de vocês se tornarem sacrifício pelo bem do país. Vocês tentaram me sacrificar e obter a autoridade, não foi? Não é como se eu estivesse com raiva disso. Mas, eu simplesmente quero que vocês assumam a responsabilidade. Por que eu deveria? Vocês já perderão. Foram derrotados na luta política e colocaram o reino em perigo. Vocês descartaram muitas pessoas fracas, assim como fizeram comigo até agora, não é verdade? Havia pessoas que vocês esmagaram como eu para poderem subir na vida, não é? E daí? Esses são sacrifícios necessários. Você está dizendo que está errado? É por isso que um moleque como você não serve? Você não entende nada de política. Isso me fez querer elogiá-lo em vez disso, por ser tão sincero assim. Descartar os poucos em prol dos muitos. Que maravilha! A sociedade não vai pensar bem disso, mas não vou negar esse método. Por quê? Vovô, eu já disse, lembra? Não estou negando você, na verdade, concordo com esse pensamento. Os fracos devem ser descartados. Os poucos devem se sacrificar pelo bem dos muitos. Não há necessidade de palavras bonitas. É por isso que, você pode aceitar, certo? Seu bastardo, o que está, fugo. Enfiei a boca do revólver na boca do Marquês Frampton. Ah, já chega. Não precisa mais falar, fracote. Vocês são perdedores fracos que deveriam ser descartados, então vocês podem aceitar, certo? Vocês entendem como os poucos devem ser sacrificados para manter muitos vivos, não é? Vocês vão se tornar o sacrifício prontamente, não vão dizer que não querem, certo? O Marquês Frampton ficou pálido, mas tentou balançar a cabeça em recusa. A boca do revólver atrapalhou sua fala. Vocês sacrificaram muitas pessoas alegremente até agora, dizendo que era necessário. Vocês não vão dizer que está errado nesse ponto, certo? Se vocês fizeram o que bem entenderam, alegando ser pelo bem do país, então desta vez, vocês se tornarão o sacrifício pelo bem do país. Retirei a boca do revólver da boca do Marquês Frampton e dei um soco em seu nariz. O Marquês Frampton foi arremessado para trás. Seu nariz estava quebrado e sangrava. Dei o comando aos que estavam ao redor. A questão de vocês terem arranjado confusão comigo, vou perdoar com o soco que dei agora. Em seguida, paguem pelos seus pecados. Levem-no embora. Sim. Depois que os nobres traidores foram levados embora, apenas alguns nobres restaram na sala de audiências. O pessoal militar, os generais também estão me olhando. Agora então, senhores que souberam que fui preso por uma acusação falsa. Há várias coisas que devo esclarecer aqui em primeiro lugar. Primeiro, eu odeio vocês. Eu odeio este país. O motivo? Tenho que trabalhar duro por causa de vocês, idiotas. Façam seu trabalho direito. Muitos olhares me perfuraram. Eles também devem ter várias justificativas, mas essas coisas não importam. Em primeiro lugar, o que diabos eles estavam fazendo, mesmo sendo os pilares deste país? Não, pensando bem, devem ser razões sem sentido. Essas coisas aconteciam com frequência até mesmo no país da minha vida anterior. Havia muitos casos que me faziam querer inclinar a cabeça e perguntar por que essas coisas aconteciam.
Mesmo assim, o mundo anterior ainda é melhor. Eu quero voltar para o Japão. Porque, se for o mundo anterior, não se tornará algo tedioso como isso, talvez. Bem, não importa. É um fato que o mundo anterior é absolutamente melhor para se viver. Segundo, entendo que vocês não confiam em mim. Eu mesmo não confio em vocês. O terceiro é ainda mais simples. Se houver alguém aqui que pense que, se fosse com eles, seriam capazes de reverter a situação e levar o reino à vitória, então se apresentem. Eu vou deixar vocês me substituírem a qualquer momento. Os cavaleiros e oficiais militares desviaram o olhar. É claro pela atitude deles que eles não estão convencidos, mas talvez seja melhor que pelo menos não haja nenhum idiota que se autonomine pensando que pode fazer melhor. Se o comandante supremo for Sua Alteza Julius, com certeza esses caras também aceitariam. Ou melhor, eu mesmo quero recusar se me disserem para ficar no topo. O último é extremamente simples. Vou fazer vocês vencerem se obedecerem às minhas ordens. Se não vão obedecer, então fujam rapidamente. Não tenham dúvidas, não falem de volta. A única coisa que vocês têm permissão para fazer é seguir as minhas ordens. Como estão, vocês entenderão. Minha voz ecoou claramente pela sala barulhenta. Lutem e morram por minha causa. Em troca, vou salvar este país. Depois de terminar a festa de abertura, estou desesperado. Isso é o pior. Dizendo isso agora? Mesmo que o mestre tenha sido aquele que disse que você será o responsável. Mesmo assim, fico impressionado que o mestre tenha ido tão longe em seu discurso. O próprio mestre também estava subestimando o principado. Na minha conjectura, essa situação poderia ter sido evitada se o mestre se comportasse bem. Cale a boca. Em primeiro lugar, era necessário que eu fosse tão longe. Não seria melhor o mestre trabalhar mais duro se você não gosta dessa situação? O desempenho do bumerangue do mestre é realmente divino. Fiquei honestamente impressionado. Eu mesmo disse que vou fazer isso, mas, mesmo sem pensar muito, está claro que já acabou para este país, vendo como estão colocando alguém como eu como o comandante supremo. Há uma falta extrema de pessoas talentosas. Estou enfrentando Luxon dentro de uma sala que foi preparada para mim. De qualquer forma, a prioridade é a evacuação. Atribuo àqueles que não querem obedecer ao meu comando para evacuar as pessoas das aldeias e cidades localizadas no caminho do exército inimigo. Faça-os evacuar as pessoas da capital também. A força militar insuficiente diminuirá ainda mais. Vou criar a papelada para essa organização. A máquina que parecia uma impressora que Luxon preparou está produzindo decretos escritos um após o outro. Luxon verificou os dados que recebemos e então organizou várias coisas, como a organização da força, a programação, etc. Qual é a situação do exército inimigo? A velocidade de deslocamento deles é lenta, então há tempo até eles chegarem à capital. Peguei o documento acabado e assinei. Vou fazer seu corpo principal trabalhar também. Não me importo com isso, mas a comunicação é ruim. Se eu acabar precisando agir do outro lado da terra, o suporte para o mestre se tornará mínimo. Não posso realmente recomendar isso sem problema, entendido? Mesmo assim, o Marquês era realmente capaz. Ficou surpreso ouvindo isso. Luxon então se gabou. É impressionante que ele tenha julgado que a ameaça não é Marie nem mesmo o principado, mas sim o mestre a quem eu sirvo. Além disso, o Marquês certamente possuía conhecimento sobre o navio da família real. É por isso que ele considerou o mestre perigoso, subestimando o principado ao navio da família real. Ele fez uma aparição no jogo como dirigível da personagem principal, mas tinha a configuração como um item perdido que ajudou muito na fundação do reino. Certamente é inevitável as pessoas desconfiarem do Partner, que também era um dirigível item perdido. Mas, se ele é realmente capaz, então a situação não ficaria assim. Não o mesmo pode ser dito do mestre. Mesmo que o mestre possua um poder como o meu, a situação ainda fica assim e o mestre até é colocado em uma posição que você não deseja. O mestre não pode rir do Marquês. Eu me pergunto onde foi que cometi um erro. Estou pensando nisso enquanto assino os documentos.
Entre no hangar que foi construído profundamente abaixo do palácio. O dirigível que estava adormecido lá tinha um casco branco bonito. A forma do dirigível era aerodinâmica, assim como Luxon. Mas, este tinha um design mais elaborado. Agora mesmo, estávamos em frente à aeronave que se tornaria a nave-mãe do personagem principal. É grande. Tem aproximadamente 400 metros. É menor do que o Partner. Parece forte. É menos confiável em comparação com o Partner. O design é bonito. É um navio de cruzeiro de luxo que ignorou a produtividade e a facilidade de manutenção. Não pode esperar igualar a beleza funcional do Partner. Luxon parecia sentir uma rivalidade. Ele repetidamente se vangloriava de que o Partner era melhor. Eu me virei e olhei para as pessoas presentes aqui. Além dos mecânicos alinhados que mantinham o navio da família real, estão Sua Majestade, que parecia descontente, e Milene Sama, que está exasperada com o ato dele. O quinteto está em silêncio. Marie parece desconfortável perto deles. Além deles, Lívia e Ange também estão aqui. Fui eu quem trouxe Lívia aqui, enquanto Ange está presente como alguém relacionado à família real. Esse familiar está realmente orgulhoso de seu próprio navio. Não consigo parar de suar frio ouvindo as palavras mordazes de Sua Majestade. Esse cara odeia perder. De qualquer forma. Vamos entrar. Talvez essa coisa consiga se mover se for consertada. Isso é impossível. Sua Majestade apontou para um dispositivo na frente da aeronave. O objeto que está coberto por um lençol é revelado por ordem de Sua Majestade e fica à vista. Um pedestal em forma de coração e um panos de fundo em forma de coração aparecerão. A coisa realmente não combina com este lugar. Quando duas pessoas que se amam verdadeiramente ficam ali de pé, o navio da família real as reconhecerá como seus donos e mostrará seu poder. A porta nem mesmo se abrirá e é impossível entrar dentro se não houver um dono. Não acho que havia essa configuração no jogo. A nave deveria reagir quando o personagem principal e seu parceiro entrassem em busca do navio da família real. Sua Majestade parecia emocional por alguma razão. A família real Alfart, e em seguida a família ramificada Casa Marmoreal. Além disso, Casa Phil, Casa Arclight, Casa Seberg, são heróis que formaram um grupo no passado. Deve ser o destino para seus descendentes estarem todos presentes aqui assim. Parece que eu ouvi isso no jogo. Havia um grupo de 5 homens, incluindo o ancestral da família real Alfart, que formou um grupo antes da fundação do reino. Eram heróis. Por isso, esses 5 a linhagem dos 5 tinha a qualificação para comandar o navio da família real, ou algo assim. Havia mais uma pessoa naquele grupo, uma aventureira feminina cujo nome não é conhecido. Havia a história de que a aventureira feminina era ancestral de Lívia ou algo assim. Se minha memória não me falha, o ancestral de Lívia foi o primeiro santo da geração. Na época, não estava interessado, então pensei sim. Destino, que legal, e pulei toda a explicação do jogo. Deveria ter lido com mais cuidado, agora estou me arrependendo. Mas, naquela época, não tinha pensado que um dia reencarnaria neste jogo ou Tommy teria que me lembrar de tudo. Não pode ser ajudado. Se houver alguém pensando assim, vou olhar para ele como se fosse louco. Somente a família real e as 4 casas restantes podem ser reconhecidos pelo navio da família real. Além deles, apenas a família do último membro do grupo que está perdida na história tem a qualificação, é o que a lenda conta. O rei se gabou para mim cheio de confiança. Será que ele tem alguma rixa comigo? A única coisa que fiz foi bater em seu filho e cortejar sua esposa, não é? Não é bom. Não posso culpá-lo por me odiar. Aos olhos dos outros, isso só pode ser visto como ação da pior escória. Luxon sussurrou para mim. Será possível entrar no interior do navio se a porta for destruída, mas talvez seja melhor ler o clima aqui, ele disse. O que é necessário no final é o amor. Se houver um dispositivo para verificar esse amor, então eu quero verificar agora que temos a chance.
Pedi a Luxon para ler o clima e caminhamos até o pedestal. Vendo o pedestal de perto, ele parece excessivamente horrível. Este palco em forma de coração não tem nenhum mistério. Milene Sama virou-se para nós e falou com uma expressão séria. Vocês estão resolvidos. Esse não é um dispositivo fácil. Só para constar, Milene Sama estava estranhamente nervosa enquanto Sua Majestade de repente ficou em silêncio. Primeiro, vamos mostrar a todos como usar esse dispositivo. Está tudo bem, Majestade? Perguntou Milene Sama. Sim. Dessa vez deve funcionar com certeza. O rei estava recuando do olhar duvidoso de Milene Sama. Quando os dois subiram no palco em forma de coração, uma linha se acendeu no centro. Quando os dois ficaram em pé com a linha entre eles, o palco em forma de coração começou a brilhar. O local onde o homem está em pé está colorido de azul. O local onde a mulher está em pé está vermelho, rosa. Bem, brilhava com essa cor. Então uma voz veio do palco. Homem 25 pontos. Mulher 58 pontos. Azarado, e... Todos estão olhando confusos um para o outro e Milene Sama começou a bater em Sua Majestade. Oi, isso é um pouco fofo. Mentiroso. 25 pontos. O que é isso? Essa pontuação já está no nível de um estranho ou conhecido. Sua Majestade está dando desculpas, mas ele parece extremamente patético. Cale a boca. A sua pontuação é apenas 58 pontos. Você nem me ama mais. Sim, é verdade. Eu não te vejo mais como uma mulher. O que é de mal nisso? Eu de alguma forma entendi o mecanismo ao ver os dois discutindo. Esse dispositivo mostra o afeto de alguém em números. Luxon acenou. Esse dispositivo é algo como um item de brincadeira. Eu acabei de tentar acessar essa nave e investigar, mas parece ser um dirigível feito por uma pessoa rica como um passatempo. Foi produzido até mesmo antes da produção do meu corpo principal. Parece que foi usado uma vez em uma lua de mel antes de ser colocado em um depósito sem uso. A razão da criação da nave da família real é tão questionável que estou preocupado com como reagir. Ei? A razão é algo assim? Mesmo que eu diga que essa nave é uma nave civil dos tempos antigos, ninguém vai acreditar em mim. Aliás, parece que o casal se divorciou em 2 anos. Eu não quero saber esse tipo de informação. Vamos terminar isso logo. Agora entendemos como usar. Então, parece que essa nave pode se mover se alguém do grupo aqui entrar nela. O relacionamento de Maria e os outros 5 é impossível de consertar, não importa como se olhe. Dessa forma, a nave da família real será inutilizável. Sem dúvida se tornará um ativo valioso se conseguir se mover. Afinal, está armada e possui especificações muito melhores do que o dirigível deste mundo. Mas precisa ser reparada primeiro. Até agora, ela tem sido armazenada em um hangar e tratada com cuidado, mas ninguém pôde fazer manutenção no interior da nave. Para dar um exemplo, talvez seja como um carro que não foi revisado. Embora o interior esteja todo desgastado, apenas a aparência externa é bonita. Mas, o dispositivo para decidir o proprietário dela é um item de brincadeira. Isso é realmente patético, não importa como se olhe. Se não funcionar de jeito nenhum, acho que teremos que destruir a porta para entrar dentro. Então, vou chamar os robôs de fabricação. Por favor, espere 10 minutos. Será sorte se alguém for reconhecido pelo dispositivo durante esse tempo. O problema é que, mesmo que a nave se mova, o amor ainda será um fator indispensável para que ela exiba suas capacidades. Enquanto estou ansioso, perguntando-me se tudo ficará bem. Marie, venha. Sua Alteza Júlio segurou a mão de Maria e a levou à força até o dispositivo. Ele fez seus pais, que estavam discutindo, saírem do dispositivo à força. Se fosse eu, ficaria chocado ao descobrir que meus pais não se amam, mas, Sua Alteza Július parecia estar priorizando Maria em vez da briga de casal de seus pais. O dispositivo ligou e mediu o amor dos dois em números. Homem 90 pontos. Mulher 17 pontos. Acabou em um resultado extremamente infeliz. O som eletrônico não entendeu o clima. Parece que não tem uma IA de alto desempenho como Luxon.
Apenas reproduziu as falas que foram preparadas antecipadamente para combinar com a pontuação exibida. Maria olhou para baixo. Mas, Sua Alteza Julius está sorrindo. Por quê? Será que ele enlouqueceu depois de saber a realidade? Se este é o resultado, então eu posso aceitá-lo. Marie, eu proclamarei aqui. Juro que um dia farei você se voltar para mim, uma proclamação para fazer uma mulher que o enganou e não o ama se voltar para ele. Ele está agindo assim mesmo com a Angie aqui. Quando olhei para a Angie para verificar seu estado, ela estava fazendo uma expressão irritada. Está tudo bem se ela não estiver com raiva. Marie permaneceu no mesmo lugar, e em seguida agiu que substituiu Sua Alteza Julius para ficar em cima do dispositivo. Homem 89 pontos. Mulher 12 pontos. Acabou com um resultado triste e essa última frase era necessária. Gil que falou gentilmente com Marie, que está confusa e não entende a situação. É irritante ter perdido para Sua Alteza, mas também não posso perder. Marie-san, eu também juro que absolutamente farei você se voltar para mim. Gil quis deu um passo para o lado, agora é a minha vez. Marie, este é o meu sentimento desta vez. Greg subiu no dispositivo. Homem 91 pontos. Mulher 22 pontos. É um amor não correspondido, desista. Chega com esse último comentário. Greg sorriu impotente ao ouvir a pontuação. É doloroso. Mas sabe, estou me sentindo revigorado com isso. Marie, você entende agora o meu sentimento? Não vou desistir de você, Greg. Escute-me, agora é minha vez. Greg pulou do dispositivo e Brad subiu ao palco confiante. Homem 98 pontos. Mulher 9 pontos. Que discrepância impressionante, pare. Não consigo mais assistir a isso. Minha barriga dói de segurar o riso. Então minha pontuação é a mais baixa, me desculpe. Mas é a partir daqui que começa. Estou mirando em me tornar o número 1 de Maria a partir de agora. Marie, percebemos isso. Naquela época, talvez Marie tenha agido friamente para nos afastar. O que esses caras estão entendendo errado? Chris tomou o lugar de Brad. Certamente somos inconfiáveis. Mas, nós não temos mais ninguém além da Marie. Não, há muitas outras mulheres boas. Já acordem. Homem 87 pontos. Mulher 30 pontos. Essa mulher não é fria demais. Marie está chorando. Todos vocês estão errados. Ouçam o que tenho a dizer. Sua Alteza Julius pegou a mão de Marie e a levou para longe do dispositivo. Nós entendemos. É patético, mas não podemos protegê-la. É natural que Maria esteja enojada conosco. Não podemos estar ao seu lado quando era importante. Parecia que esses 5 pensavam que era natural para Maria estar enojada com eles por permitirem que ela fosse enviada para a guerra. Que mal entendido. Quem dera eles mostrassem tal bom caráter antes de conhecerem Marie. Não se preocupe, Marie, não vamos mais te deixar ir. Vocês estão errados. Por isso, me escutem. Todos estão agindo como nós entendemos, então está tudo bem, mas Maria está tentando desesperadamente transmitir algo. Enfim, não me importo, mas estava errada em esperar amor desse grupo. Bem, o que fazer agora? Quando olhei ao redor, Milene Samu está criticando Sua Majestade. Mesmo que Julius e os outros estejam mostrando pontuação tão alta. Quando se trata de você, sua pontuação não era nem mesmo 40 pontos quando nos conhecemos pela primeira vez. Você está procurando amor em um casamento político. Nesse caso, eu também queria me casar com alguém que amo. Você prometeu que aumentaria sua pontuação sem falta. Você disse que viajaríamos juntos pelo céu com o navio da família real. É óbvio que eu estava mentindo. Você é apenas um fanfarrão. Você sempre foi assim. Age como um ator que só se preocupa com sua própria alegria e fica satisfeito consigo mesmo. Você é só conversa. O relacionamento desse lado é impossível de ser consertado. Ou melhor, como Milene Sama disse, certamente esse dispositivo não é fácil. Dependendo do resultado, poderá se tornar uma situação desastrosa. Além disso,
O fato de Sua Majestade estar apenas fingindo ser bom por fora é triste. Percebi isso. Desde o primeiro encontro, eu estava pensando que esse cara parecia superficial por algum motivo. Não fui enganada de jeito nenhum. Eu estava ciente da verdade. Bem, eu planejei fazer algo sobre o perigo para esse país, mas mesmo eu não consigo consertar um perigo para a vida conjugal. Depois de observar o relacionamento dos dois, virei-me para Lívia e Angie, que estavam quietas. Já ri o suficiente, então planejei voltar junto com as duas. Ah, deve ser isso. O amor é realmente difícil. Agora então, vamos voltar. Vai ficar tudo bem deixar o resto com o Luxon. Ei vocês duas, por que estão segurando meus braços? As duas estão segurando meus braços. Parece que estou segurando flores em ambas as mãos. Elas silenciosamente me puxaram em direção ao dispositivo. Além disso, elas estão puxando com muita força. Esperem. Estou implorando a vocês, por favor, esperem. Não. Não quero subir nesse item de brincadeira. Lívia e Angie estão tentando me colocar nele mesmo eu resistindo. Leonção, por favor, suba, tudo ficará claro usando isso. Nem você, que sempre evita o assunto, poderá mentir com isso de jeito nenhum. Algo assim pode ser rido quando você é apenas um observador. Eu definitivamente não vou participar. Minha mente não é forte como a daqueles caras. Sou uma pessoa delicada. Não vou aguentar se um resultado ruim sair. Eu poderia rir porque não tinha como eu participar. E ainda assim, as duas estão tentando me colocar nele. Elas falaram sobre deixar claro, então as duas certamente vão ficar do lado oposto para verificar o amor. Será embaraçoso mesmo se a pontuação for alta, e se a pontuação for baixa, eu certamente vou me lamentar pensando no que é o amor. Também vou descobrir as pontuações de Lívia e Angie através disso. Se tivermos azar, o resultado ruim para ambos os lados pode sair. Não quero isso. Não saberia que tipo de rosto fazer ao falar com as duas depois disso. Vocês duas, é estranho medir o amor com números. Algo assim está errado. Luxon olhou para mim. Ele parecia divertido. Está tudo bem para os outros, mas não para você mesmo. Acho que isso é algo errado para os humanos. Maldito ai, ele traiu seu mestre. Pare. Não vou conseguir aceitar se um resultado ruim sair. Não vou conseguir rir como se fosse o problema de outra pessoa. Mesmo que eu quisesse terminar rindo assim. Mesmo que eu quisesse terminar rindo de todos depois de gritar isso, Sua Alteza Julius e outros se reuniram ao meu redor com passos hesitantes. Sua Majestade colocou a mão no meu ombro e sorriu amplamente. Vai ser chato se você for o único que não faz nada, né? Seu rosto sarcástico estava realmente irritante. Suba logo aí. Fui levado até bem na frente do dispositivo pelos homens me empurrando, mas me agachei resistindo. Lívia e Angie subiram no dispositivo. Cada uma delas puxou minhas mãos para me arrastar ao palco. Leonção. Vai acabar antes que você perceba. Suba logo e deixe tudo claro. Sua Alteza Julius e Marie também me empurraram por trás. Bart e Fault, você também deve se resolver. Vocês também, hein? Vocês dois, é melhor lembrarem disso. Eu absolutamente não vou perdoar esse dia. Ah, esperem. Enquanto eu resisto desesperadamente, o palco brilhou de rosa e uma fanfarra ressoou ao redor. O som do motor do dirigível ecoou pela sala. 120 pontos para ambos os lados. Parabéns. Os dois estão unidos pelo verdadeiro amor. Todos me soltaram. Eu caí para trás ao ser solto de repente. No palco estavam Lívia e Angie. Angie. Lívia, você. As duas no palco ficaram vermelhas e se olharam timidamente. Logo em seguida, as duas se abraçaram apertadamente, com as mãos envolvendo a cintura uma da outra. Ah, eu estou feliz. Eu sinto mesmo. Enquanto todos ao redor ficavam perplexos. Nada diz que pessoas do mesmo sexo não são válidas, então isso também deve ser uma das respostas corretas. Sentei-me ouvindo as palavras de Luxon.
Honestamente, eu tinha uma pequena esperança. Pensei que minha pontuação seria mais alta do que a de Maria e daqueles 5. Como esperado, não havia como o resultado ser uma tragédia como aqueles caras, pensei. E ainda assim, vendo as duas percebendo seus sentimentos e olhando nos olhos uma da outra, aprendi a verdade. No final, eu sou apenas um personagem secundário encarregado da comédia mesmo. Esse tipo de tratamento é o melhor que posso esperar. É um sentimento complicado. Eu não sabia que minhas conhecidas extremamente bonitas estavam se envolvendo em um desenvolvimento lésbico. É uma sensação triste, mas também há uma sensação feliz de que o parceiro delas não é outro homem. Mas, como esperado, é tão triste que eu estou chorando ali mesmo. Milene-sama colocou a mão no meu ombro. Leon-kun, não sei o que dizer aqui, mas não fique desanimado. Eu fugi daquele lugar chorando. Isto é cruel. Leon-kun.